Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021, e o tema que estudaremos, a nossa lição da Escola Sabatina será Inquietação leva à rebelião. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Números capítulo 13, versos 27 a 33, que diz assim: Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos aí os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Essa história tinha tudo para ser muito diferente. Se Israel tivesse o seu coração preenchido pela presença de Deus, como nós mencionamos durante essa semana, no texto de Salomão, no seu livro de Eclesiastes, no capítulo 2, verso 11, se o seu coração estivesse preenchido pelo único que é eterno, então nada, absolutamente nada, faria com que eles perdessem aquele momento. Aquele era, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais emocionantes da sua história. Eles haviam saído do Egito, haviam peregrinado durante os últimos anos, algo em torno de 2 anos, mais ou menos, desde que haviam saído de lá do Egito, da terra da escravidão, haviam passado um bom tempo acampados junto do Sinai, da Península do Sinai, onde Deus havia dado leis e havia feito deles uma nação. Eles saíram do Egito como apenas um bando de escravos. Na Península do Sinai, eles se transformaram numa nação, e agora, como nação, eles estavam mesmo na fronteira da Terra Prometida. Chegaram ao último oásis antes de entrar na Terra de Canaã, Cades Barneia, um lugar fantástico. O povo estava acampado, e mesmo na silhueta, no horizonte, no final do deserto, eles já enxergavam as colinas verdejantes da Terra de Canaã. Os mais velhos olhavam uns para os outros e diziam: me belisca, porque eu acho que eu estou sonhando. A alegria encheu, tomou conta do acampamento. Moisés agora chama 12 representantes das tribos, cada tribo escolheu um deles para que durante 40 dias peregrinassem pela terra. A terra foi dividida entre esses 12 homens, que passaram por diversas regiões, observando tudo o que havia na terra. Tanto o povo que nela habitava, como também as suas cidades, suas fortificações, seus armamentos e tudo aquilo que a terra produzia, se a terra realmente era uma terra boa e próspera, como Deus havia mencionado. 40 dias depois, eles retornam. Caleb havia seguido junto com Josué. Josué estava representando a tribo de Efraim, Caleb representava a tribo de Judá. Quando eles retornaram, Moisés perguntou como foram as coisas. E você percebe nitidamente pelo relato que Caleb começou a falar de forma apaixonada daquilo que ele tinha visto. A terra é fantástica, Deus não havia contado nem tudo aquilo que tinha na terra. Eles trouxeram, inclusive, de lá da terra, um cacho de uvas, que foi necessário 2 homens para poder carregar. Provavelmente Caleb e Josué tiveram que carregá-lo juntos. A terra era muito próspera. Eles trouxeram também figos, romãs, era a época da colheita. A terra era muito, mas muito próspera. E eles falaram de tudo aquilo que havia de bom. Quando os outros 10 espiões dizem: agora contem o resto. Caleb, você, por exemplo, andou passando lá pela região de Kiriat Arba, uma região montanhosa.
próxima onde hoje é Hebron, diga lá, o que você viu naquela região? Conte como eram os moradores daquela região. E o texto bíblico diz que eles começaram a infamar a terra, começaram a dizer que a terra era uma terra que devora os seus moradores. Ah, espera um pouquinho. Se eles haviam acabado de mencionar que a terra era frutífera, mostraram, inclusive, cacho de uva, romãs, figos que haviam sido colhidos lá, uma terra próspera. Se os moradores da terra eram pessoas tão poderosas, a terra não podia ser tudo isso de ruim. Mas eles começaram a infamar a terra. E começaram a dizer, inclusive, que os Enaquins, que eram descendentes de uma raça de gigantes, a gente percebe nitidamente, pelo que a Bíblia menciona, que realmente deve ter sido alguma coisa impressionante para eles, porque um Enaquim que é mencionado na Bíblia conseguiu assustar todo o exército de Israel. Eu estou falando de Golias, que vivia na cidade de Gate, que era descendente dos Enaquins. Um homem que a Bíblia menciona que tinha algo em torno de 2,90 metros de altura. Um indivíduo realmente tremendo. Alguns comentaristas bíblicos mencionam que um cara com uma altura como essa teria algo em torno de entre 300 e 400 quilos de puro músculo. Você pode imaginar uma situação como essa? Agora, se um indivíduo amedrontou todo o exército, você pensa em cidades inteiras cheias deles. Realmente havia inimigos poderosos ali. Não seria uma situação humanamente fácil para que eles pudessem tomar toda a terra. Mas eles agora começaram a difamar a terra. A inquietação tomou conta de todo o acampamento. A tal ponto que os 10 espiões chegaram ao cúmulo de dizer: esses homens têm que ser apedrejados, apontando para Caleb e Josué, que diziam: vocês têm que ter fé. Deus disse que a terra vai ser nossa, então ele vai dar a terra para a gente. Tenham fé, não duvidem do Senhor. E o povo pegou em pedras para apedrejar Caleb e Josué. Nesse momento, a nuvem da presença de Deus subiu de cima do tabernáculo. O texto não diz, mas eu acredito que deve ter rolado ali uns trovões e relâmpagos. O povo soltou as pedras, cada um foi para a sua tenda. E o capítulo 14 de Números diz que eles passaram a noite inteira chorando e comentando entre si: nós vamos morrer nas mãos desses inimigos e nossos filhos serão escravos daqueles povos de Canaã. O clamor era tão grande que a quilômetros de distância do acampamento era possível ouvir o clamor do povo. Inquietos, rebeldes e agora difamando o próprio Deus. Diante de uma situação como essa, Deus toma de novo a dianteira diante da situação, chama Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, eu ouvi o que esse povo falou. E eu vou tomar uma postura. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso amanhã. A postura que Moisés vai tomar diante do Senhor. Mas quando você olha para esse momento, você percebe nitidamente dois grupos. Você percebe, de um lado, Caleb e Josué, que tinham seu coração repleto pela presença de Deus. O Espírito de Deus estava dentro deles. Não é à toa que depois da morte de Moisés, Josué foi escolhido para substituir o próprio Moisés. E Caleb, no auge dos seus 85 anos, ainda teve força suficiente para invadir a montanha repleta de Enaquins, que era Hebron, e tomou aquelas fortalezas no auge dos seus 85 anos. Esses homens eram completamente diferentes dos demais, porque a sua vida estava preenchida pela presença de Deus. Então não havia espaço para inquietação, para murmuração, para queixas, para discórdia, para desconfiança de Deus. E o restante da nação? O coração deles estava longe do Senhor. Isso fica muito claro pelo texto bíblico. Dentro do coração deles havia espaço para muita murmuração e queixa, inquietação. Essas situações, eu quero que você compreenda, nessa altura do nosso estudo da semana, eu queria que você já tivesse em mente um detalhe. A inquietação, a murmuração, a rebelião, elas não são o problema. Elas são apenas um indício de um problema maior, um problema de fundo, que existe no coração do ser humano. Que é exatamente a falta de Deus dentro do coração. Pessoas que geralmente são amargas,
que vivem a vida se queixando de tudo e de todos, enxergando o que existe pior em todas as situações, são pessoas que não têm Deus no seu coração. Isso deixou o coração de Deus profundamente pesaroso. Eu hoje gostaria de incentivá-lo, em nome de Jesus Cristo, a olhar para o Senhor Deus e dizer para ele: Senhor, enche o meu coração com o teu Espírito. Eu quero ser morada do teu Espírito. Porque quando o Espírito de Deus mora dentro de nós, ele expulsa dentro de nós esse sentimento de inquietação, murmuração, queixa. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que tivesse o mesmo espírito de Calebe e Josué. E se por acaso estou falando com alguém que se identificou com os 10 espiões, reclamando de tudo e de todos, olhando para o pior que existia, achando que o pior iria acontecer com todos, esquecendo-se de que Deus dirige todas as coisas. Na perspectiva do crente, irmão, até a morte é lucro. Porque um crente, quando morre, o seu espírito volta a Deus, que o deu, e a sua memória fica guardada para a manhã da ressurreição. Portanto, nada pode ser pior na vida de uma pessoa do que o espírito de inquietação, incredulidade, murmuração, rebeldia. Vamos orar a Deus para que Ele transforme a nossa vida e preencha a nossa vida com seu Espírito. Senhor Deus, ao estudarmos essa história, percebemos que o espírito de murmuração e rebeldia, de inquietação de Israel, levou-os a tomar uma atitude tão terrível, tão dramática. Pedimos que o Senhor possa ajudar-nos a ter o mesmo espírito de Calebe e Josué. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?